Olá, meu amigo! Olá, minha amiga, tudo bem? Bem-vindo então a mais um conteúdo. O meu nome é Danilo e hoje vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você já deve ter ficado curioso em conhecer um pouco mais sobre isso. Você já ouviu falar de alguns sites como o Google, com certeza absoluta, e outros sites como o Trivago, esses sites de agregadores de conteúdo e que mandam link para os outros sistemas para fazer o checkout, ou seja, para fazer a compra, né? Todos esses sites usam alguns tipos de conceitos para pegar os dados de outros sites e agregarem tudo em um único local. Então, o que é o Google, basicamente? Ele pesquisa todos os dados de todos os sites que existem em todos os lugares do planeta, deixa somente em um lugar, e quando você pesquisa lá no Google, ele retorna para você dados que ele pegou em todos os sites da face da Terra. Então, outro exemplo, por exemplo, é o Trivago, né? Esse site aí de imóveis, ele tem vários imóveis espalhados aí, vários sites de imóveis, ele pega todos esses imóveis e agrega em um local só, né? Tem um cliente meu também, Imovespa, ou seja, ele também faz a mesma coisa com relação a imóveis. Então, hoje eu vou mostrar para vocês qual é a técnica que você pode utilizar para criar um site como esse, né? Existem três tipos: PushDoc, Webhook e Crawler. O nosso objetivo da nossa aula é falar sobre Crawler. Então você vai aprender como que o Google faz para buscar todos os sites que existem, buscar todos aqueles conteúdos que existem e colocar toda a informação em um lugar só. Segura aí, vamos lá, bora começar a aula. Muito bem, então minha gente, existem três tipos, como eu falei para vocês: PushDoc, Webhook e Crawler, né? Para muita gente que está vendo esse vídeo, deve estar se perguntando: nossa, mas o que ele está falando? Nem parece que ele está falando português direito. Muitas vezes, quando eu vou conversar com pessoas que não sabem tecnologia, eles ficam muito perdidos com relação a isso. Realmente, é uma linguagem um pouco diferente. Mas, eu confesso que, se você pegar o meu conteúdo desde a primeira aula até hoje, você pode ter certeza que pelo menos 80% das coisas que eu estou falando aqui, você vai entender. Agora, se você já é de tecnologia e está vendo esse vídeo, você vai perceber simplesmente alguns conceitos que vai abrir a sua mentalidade e você vai conseguir entender como é construído um sistema do tipo de buscadores, um sistema que agrega conteúdo para as outras pessoas, fazendo com que facilite a forma como ela vai buscar alguma coisa na internet, né? Muitas vezes você, por exemplo, um exemplo que eu não conheço ainda, você quer saber como que você pode comprar uma peça de um veículo, né? E aí tem vários sites que vendem peça de veículo. Se você faz um agregador de peças de veículo, todo mundo que vai buscar sobre uma peça de veículo pode buscar no seu site diretamente, que aí tem tudo segmentado. E na hora de fazer a compra você manda para o site, ou seja, o site da pessoa que quis fazer essa compra. Tem um aluno meu chamado Vilmar, ele pediu para eu dar uma aula para ele sobre esse conteúdo e eu ajudei bastante com ele, eu ajudei bastante ele na realidade com relação a esse conteúdo, por isso eu decidi gravar para vocês. Mas olha só, qual é o objetivo aqui? Crawler, então, ele basicamente é um robô, né? Um robô, e esse robô, ele sai varrendo todos os links de todos os outros sites e busca isso, armazenando nele e colocando todas essas informações, né, em um banco de dados. E depois você tem um site buscador que lê essa base de dados com todos os dados agregados. Então imagina que eu tenho o site número 1 e tenho o site número 2, ok? E aí o meu crawler busca esse aqui, ele entra neste conteúdo, busca todas as listas que tem aqui, pega esse conteúdo, joga para a base de dados dele. Aí ele vem nesse outro site, pega todos os conteúdos que tem aqui, armazena nele, guarda no banco de dados. Na hora que você for fazer uma busca, esse único site vai buscar em uma única base de dados e ele vai conseguir achar dados que tem nesse site e que tem nesse outro site, ou seja, agregando tudo em somente um local. Então, minha gente, o objetivo do crawler é ele ir fazer a ação, ele ser um robô. Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque vocês viram a aula de BDD e vocês viram que vocês precisam criar um robô para que ele possa testar as coisas que você precisa fazer no seu sistema. Então você já sabe como que faz um robô. Utilizando aquelas técnicas, você pode fazer outro robô que vai crawlear outros sites, que vai buscar informações de outros sites
onde você pode armazená-las. Essa é a opção que a gente vai usar na aula prática de hoje. Mas também eu preciso falar para vocês que existe a opção do webhook e que existe a opção do pushdoc, né? O pushdoc é quando você vai conversar com várias empresas e você está fazendo o seu agregador. Aí você chega para aquelas empresas e fala assim, olha, eu criei um sistema onde, se você deixar o seu conteúdo comigo, eu vou divulgar o seu site. Aí você vai em outra, se você deixar o seu conteúdo comigo, eu vou divulgar o seu site. Vai em outra e fala a mesma coisa, vai em outra e fala a mesma coisa. Aí você fala para elas, olha, tem uma exigência que eu preciso. Eu preciso que você que tem o seu sistema, mande para mim uma requisição para que eu possa cadastrar o seu imóvel, ou o seu dado, ou a sua peça no meu sistema. Então ela faz um push, ela manda o documento dela para minha base de dados. Ela faz esse push, não o meu crawler, não o meu robô faz isso. Ela faz esse push do documento para minha base de dados, ok? Então o pushdoc ele é bem parecido com o webhook também, porque você faz basicamente a mesma coisa. O webhook você tem tanto do lado do cliente quanto do seu cliente, quanto do seu lado, desculpa, uma ação, um call to action. Então, quando você cria um webhook, você cria lá um método assinalado dentro do seu sistema, onde quando uma pessoa precisar jogar um dado para o seu sistema, você já tem uma rota específica no seu sistema que vai mandar essa informação ou buscar essa informação armazenando no seu banco de dados. Tanto o pushdoc quanto o webhook, ele tem ali o mesmo conceito, porque tanto um quanto o outro, você vai fazer uma requisição e vai receber o documento de volta. Não é um crawler que está buscando sozinho essas informações. Tanto esse daqui, que é o pushdoc, quanto o webhook, você precisa ter um contrato entre você e o seu cliente. Se o seu cliente vai usar o seu webhook, ele tem que entender que ele precisa fazer um pushdoc utilizando o seu webhook e mandando seus dados para cá. Ou seja, ele vai ter que registrar uma URL que você definiu, o endereço do serviço que você definiu, para que ele possa então mandar os dados até o seu sistema. Ou você vai ter que assinalar um webhook dele, ou seja, um call to action, uma chamada para ação, onde você vai ter que chamar o webhook dele, solicitando a informação e ele manda esse dado para você de volta. Ou seja, você acaba fazendo esses dois aqui, ó, com o conceito de pushdoc, tá? Já o crawler, você tem o controle da situação, porque você não precisa fazer um contrato entre você e o seu cliente. Você com o padrão que você quer e o seu cliente, obviamente, exigindo, entrando de acordo com o seu padrão. Ou você simplesmente adaptando o seu sistema ao padrão de informação que o seu cliente vai te mandar. Já com o crawler, não. O crawler, você vai varrer o seu HTML, o HTML daqueles sistemas que você quer armazenar na sua base de dados e fazer o seu buscador, ok? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, só é possível através dos templates que existem na internet. Hoje, templates para esse tipo de serviço, você tem quais? O XML, você tem o JSON e você tem o próprio HTML. O próprio HTML, ele é utilizado no crawler, porque o próprio HTML, a pessoa que vai crawlear esse sistema não precisa dar trabalho nenhum para aquele cliente dele. Ele pode falar assim, ó, não, se você já tem os dados no seu sistema, só me mostra qual é a página. Ah, aqui tem todas as informações principais? Tudo bem. Então eu consigo navegar dentro do seu sistema, copiar todos esses dados e jogar para minha base de dados. Você não precisa customizar nada. Eu vou fazer isso para você através do meu crawler. Porém, se você precisar fazer isso numa velocidade muito rápida, lembra que você vai ter que adaptar um crawler para cada sistema que você vai fazer. Ou seja, o tempo de desenvolvimento de um crawler ele é maior do que quando você faz um padrão utilizando o pushdoc, né? O pushdoc você vai fazer uma API, um contrato, onde alguém tem que respeitar, ou ele vai ter o contrato que você precisa respeitar, então a organização é mais fácil e aí você consegue fazer um sistema muito mais rápido. Já usando o crawler, você precisa então ler aquele HTML daquela pessoa. E se um dia ele mudar a estrutura do site dele, o seu crawler para de funcionar nesse sistema e aí ele tem que achar uma outra maneira. Você tem que melhorar o seu crawler para ele conseguir navegar no sistema. É por isso, minha gente,
que para o seu site ficar mais buscável, para ele aparecer mais no Google, para ele aparecer no ranking lá do Google, você precisa obedecer algumas técnicas de SEO, ou seja, Search Engine Optimization. Por que todo mundo fala que você precisa melhorar a indexação do seu site? Porque quando você melhora essas tags que o seu site utiliza, o crawler do Google consegue entender que essas tags que você colocou serve para o robô dele buscar e colocar essa informação mais rápida, melhor no banco de dados dele, fazendo com que a sua busca seja, a busca na realidade do seu usuário seja muito mais fácil e tranquila, fazendo com que ele localize a sua informação, ok? Pessoal, então é isso, eu passei muito conteúdo teórico para vocês, agora a gente vai lá na prática para justamente implementar um crawler, ler dados de um sistema e fazer um buscador. Uma coisa simples, mas para que você possa entender na prática como é que é fazer isso. Então eu vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal. Então de volta no computador, vamos para mais uma aula então, seguindo aqui a quantidade de aulas que eu gravei para vocês, ou seja, a continuação dessa aula de migração, tá bom? Então se você estiver nessa aula e não está entendendo, volta o conteúdo, veja da primeira aula, até que você possa chegar aqui e conseguir entender essa aula com mais propriedade. E se você ainda tiver alguma dúvida e quiser marcar uma aula comigo especificadamente, eu vou cobrar R$50 a hora por aluno e por dia. Ou seja, você tem 1 hora para tirar a sua dúvida comigo por dia e por aluno, ok? Assim eu vou ver como é que você está se qualificando, vejo se você está aprendendo e aí de repente, vendo a sua qualificação, a gente pode até fazer negócios, eu posso até passar alguns trabalhos para você, ok? Essa é uma ajuda que eu dou para vocês que vocês possam ir para o próximo passo. Mas caso você, que está vendo essa aula, queira construir o seu sistema, queira fazer o seu sistema diretamente comigo e com a minha equipe, entre em contato que eu vou te ajudar para que você possa ir para o próximo nível, ok? Muito bom, minha gente. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Eu fiz um sistema que é um crawler, um buscador, ou seja, ele tem aqui os dados onde eu posso buscar informações que eu vou cadastrar. Então, vou vir aqui ó, e vou fazer um novo dado, vou fazer esse cadastro, tá vendo? Então, estou gerando aqui. O que eu fiz aqui basicamente? Gerei um scaffold que me gerou esses dados aqui, ok? Aí agora eu crio esse dado, tá aí criado, e ele me mostra isso numa lista de um buscador aqui. E aí eu posso fazer a busca, por exemplo, vou colocar aqui ó, o conteúdo Google. Quando eu buscar, olha só, não tem Google aqui, mas só que quando eu fiz o cadastro, eu coloquei na URL o Google, né? Então olha só, aqui de novo ó, /new, e aí ó, o que eu estou cadastrando aqui ó, Danilo, a informação aqui no conteúdo, isso aqui, a imagem, coloquei essa e a informação eu vou colocar aqui, ó, o torne-se um programador. Então, tá vendo? Ó? Vou pegar o torne-se um programador aqui e vou escrever torne-se um programador. Então, se eu procurar por torne-se um programador, ele vai achar para mim, ó, procurar aqui, ó, torne-se um programador, ele vai achar somente esse. Se eu procurar aqui por Google, né, ele vai achar somente esse. E o que eu tive que fazer aqui para esse negócio dar certo, tá? Vou listar todos aqui e vou apagar esse dado aqui indexado, tá aí. O que eu tive que fazer para esse negócio dar certo? Então o que eu fiz? Basicamente eu vim e gerei um scaffold com esses dados. Então eu rodei aqui ó, um Rails generate scaffold com essas informações e também aqui link underline origem string. Então esse scaffold eu gerei para que ele pudesse gerar esse conteúdo para mim, o modelo, todos os dados, conforme eu já te mostrei na aula anterior, que vocês já viram lá sobre scaffold, sobre generate, né? Depois que eu gerei isso daí, eu cheguei e alterei o meu conteúdo, né? Essa minha index aqui, ó, a index que está dentro do buscador aqui, para ele ficar com um layout melhor, né? Rodei aqui também o meu rake db::migrate, né? Para que ele possa criar, ele pudesse criar a minha base de dados, também eu fiz isso. E aí eu comecei a alterar esses dados. Então eu criei esse field set aqui, né? Esse form com field set, que manda para a ação buscar, e aí aqui eu coloquei um input type de dados de text, né? Com nome de dados, e aí eu vou fazer o quê? Recuperar. Se eu mandei essa informação, eu recupero ela de novo via parâmetros e jogo aqui no valor. Então quando eu inicio o meu sistema, né? Eu entro no buscas, esse meu parâmetro está vazio. Agora quando eu busco o Google, eu mando esse parâmetro aqui por query string que vai lá para o meu controller e aí eu já ponho ele aqui também para ficar mostrando aqui essa informação diretamente no meu input, do jeito que eu fiz aqui, ok? Aqui eu tenho um submit e esse submit manda um buscar para minha ação. E essa minha ação cai aqui no meu controle de busca.
Nesse meu controle de busca, eu busco todos os imóveis, não, os imóveis, desculpa, busco todos os buscadores aqui, todos os dados, né? E aí eu verifico, se eu passei o dado por parâmetro, eu faço uma busca por like no título, ou no conteúdo, ou no link da imagem. Por isso, se eu digitar aqui o link, se eu digitar aqui o conteúdo, né? Aqui, ó, SS, ele busca. E se eu digitar o título, TS, ele busca. Tá vendo? Agora, se eu digitar algo que é diferente de tudo isso, ele não acha, ok? Então é por isso que esse negócio está funcionando, porque eu fiz uma busca com parte da string em todos esses conteúdos, ok? Ótimo. Depois que eu fiz isso, então, eu melhorei aqui a minha tabela, né? Para mostrar somente título, imagem, título e conteúdo. E aí aqui eu faço uma verificação. Se a minha imagem existe, então eu crio um link aqui, ó, um href, colocando então o meu link de origem e aí mandando o meu target, né? Qual é o tipo que eu vou mandar para ele abrir numa nova janela. Por isso que quando eu venho aqui e clico, ó, ele abre o Google em uma nova janela, tá vendo? Ó? O Google em uma nova janela, ok? Então é por isso que eu fiz esse target blank. Então isso daqui eu fiz a mesma coisa para o título, fiz a mesma coisa para o conteúdo, ou seja, eu tenho 3 informações aqui que eu tenho tudo mandando para o meu link. E obviamente deixei aqui um botão para destruir, para apagar esse conteúdo. Então se você clicar aqui no destroy, né, ou seja, aqui, ó, você apaga o conteúdo se você confirmar. Então é isso que eu fiz. Beleza. Depois que eu fiz isso daqui, já deixei o meu sistema crawler aqui funcionando, meu buscador na realidade, não meu crawler, o meu buscador funcionando. Depois aqui, o que eu fiz? Eu vim aqui no meu Cucumber, né, e criei um cenário, que é esse cenário crawler. Então aqui eu tenho a minha feature, e aí eu coloquei aqui, ó, objetivo identificar os dados em somente um buscador, em somente um site buscador. Meu cenário é capturar dados do sistema, e aí aqui eu tenho o URL do sistema que eu vou capturar. E aí, dado que eu entrei no Torne-se um Programador, então devo cadastrar os dados no banco de dados, ok? Somente isso. E aí, o que eu fiz? Eu vim aqui nos meus steps, né? E criei esse step que vai fazer as duas coisas. Então, dado que eu entrei no Torne-se um Programador, entrei nesse site, nessa URL. Ou seja, qual é o site, qual é a URL? Esse site com esta URL, ok? E aí depois, se eu devo cadastrar os dados no banco de dados. Agora eu começo a fazer um find para listar os dados que eu tenho dentro do meu conteúdo. Então se vocês olharem aqui, ó, nas minhas ULLI, deixa eu aumentar mais aqui para vocês verem, no meu conteúdo HTML, eu tenho aqui, ó, uma div que tem uma classe chamada últimas. Então eu estou utilizando essa div, então a classe chamada últimas. Dentro dessa classe chamada últimas eu tenho um LI. Então dentro dela eu tenho um H1, tá vendo? Tem um UL e tem um ULI. Ou seja, peguei esse ULI. E dentro desse ULI eu tenho uma div. Ou seja, eu peguei essa div. Então eu peguei todos os ULIs e todas as divs que eu tenho aqui dentro. Então tá aí, ó. LI por LI, tá vendo? E aqui eu tenho a div que é o que eu quero pegar, ok? Peguei essa div e estou fazendo um it desses dados, ou seja, eu estou varrendo esses dados. E aí eu coloquei aqui, ó, capibara conteúdo, que é o conteúdo que eu quero. Ok? E aí eu venho aqui e faço assim, ó, capibara conteúdo, me traga todas as divs que tem dentro de você. Então aqui, ó, eu já tenho esta div que eu quero, né? Todas as divs que eu tenho dentro dela, aqui eu tenho uma div com título e aqui eu tenho uma div com conteúdo, ok? Então essas duas divs aqui são os dados que eu preciso. A div de índice de 0 é o meu conteúdo, o meu título na realidade, né? Então o índice de 0 é o meu título. O índice de 1 é o meu conteúdo, ou seja, aqui o meu índice de 1. Eu peguei um array com 2 posições. Peguei o valor de texto, ou seja, eu pego esse texto que está aqui. Peguei o outro valor de texto, ou seja, eu vou pegar esse texto aqui, ó, professor Danilo, ou seja, esses dados que eu peguei na segunda div. Depois eu preciso pegar o meu link de origem. Então, o link de origem eu já sei que é o Torne-se um Programador. Eu poderia pegar o link de origem diretamente daqui? Poderia. Então, o que eu posso fazer? Buscar o elemento A e pegar o link deste elemento A. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. No meu capibara conteúdo, eu vou fazer um find de um elemento A. Ou, melhor, eu vou pegar aqui todos os elementos A que tem no meu conteúdo. Todos os elementos A que tem no meu conteúdo. E eu vou pegar o índice de 0. Qualquer um para mim serve aqui. E aí eu vou pegar o src deste conteúdo para pegar o meu link de origem. Ok? Então eu vim aqui, pesquisei os As que tem, achei o primeiro, peguei o href, que é o que eu preciso. Então eu vim aqui,
peguei o href, né? Ó. Então, onde está o link está no meu href. Então, peguei no meu href o link que eu preciso. Eu notei aqui que esse href ele não tem o endereço por completo. Então, eu vou colocar o endereço por completo também. Vou pegar aqui o Torne-se um Programador e vou colocar o endereço por completo. Então, eu venho e concateno isso aqui, né? Vou concatenar isso aqui, barra, e aí eu vou pegar o meu conteúdo que vem do meu capibara. Na realidade, ele já vem com barra, né? Então, o meu capibara aqui, href, eu jogo ele aqui dentro, tá? Então, ou seja, eu estou pegando barra daqui para frente com esse conteúdo aqui que eu estou fazendo uma concatenação. Perfeito. Então, peguei aqui também o link. A outra coisa que eu quero é a imagem. Então, conteúdo, eu dou um find pela tag imagem. Então, meu conteúdo eu estou aqui. Vou dar um find pela tag imagem. Então, ele vai procurando aqui, ó. Achou a tag imagem. Achou a tag imagem, eu vou pegar, então, o src, que é o que eu quero. Então, eu venho aqui e pego o src, que é o que eu quero, e ponho aqui no meu origem, ok? Perfeito. Feito isso, agora eu já tenho as variáveis que eu quero. Título, conteúdo, link de origem e imagem. E aí eu venho e armazeno o título, armazeno o conteúdo, armazeno o link de origem e imagem e mando criar isso no banco de dados. Para evitar que dê algum erro ou qualquer tipo de informação, eu coloquei aqui um begin resco, ou seja, um try catch aqui, que como se fosse no JavaScript ou em outras linguagens, né, para poder fazer um tratamento de erro. Se algum desses nós aqui der erro, eu vou simplesmente ignorar e vou pegar somente aqueles que me interessam. Aqueles que me interessam, eu não vou precisar aqui me preocupar com eles, ok? Perfeito, fiz isso, tenho aqui então a minha feature já bonitinho funcionando. Vou apagar isso daqui, que eu não preciso. E aí a única coisa que eu preciso fazer aqui agora é rodar esse dado para ver se ele já vai rodar do jeito que eu gostaria, ok? Então eu vou pegar aqui e vou rodar a minha função do Cucumber. Então, outra coisa, né? Toda vez que eu rodo o meu Cucumber, ele automaticamente roda na sua base de teste, ok? Na sua base de desenvolvimento. Neste meu caso, desculpa, na sua base de teste. Neste meu caso, eu estou forçando aqui o Rails para ele jogar na base de desenvolvimento, ok? Então essa é uma outra coisa importante aí que você precisa saber quando você quiser jogar para a sua base, ou seja, a base que você está fazendo o teste aqui, que nesse caso eu estou rodando aqui, ó, numa base de desenvolvimento, então eu preciso jogar para essa base de dados e não a base de dados de teste, ok? Agora eu vou rodar o meu código e aí ele vai começar a fazer a iteração para mim. Então o robô ele vai abrir o browser, vai acessar o Torne-se um Programador e agora ele já está fazendo o it de todos esses dados. Já sozinho já está fazendo. Então vou voltar aqui no meu browser, ó, e vou dar um reload. Olha lá, ó, as aulas sendo cadastradas. Ó, reload, 24. Olha a última agora, ó, 33. Olha lá, 40. Ó, 47. Até acabar todas as aulas, ó. 59. E aí ele está rodando aqui, ó. Uma hora você vai ver que ele vai acabar e vai fechar esse browser. Ó, fechou o browser, ou seja, acabou. Rodei aqui de novo, tá aí as 90 aulas cadastradas. Agora vamos ver se o link está funcionando. Vou clicar nessa daqui, ó, mandou para minha aula bonitinho. Só que deu errado aqui, ó, porque o link, a concatenação que eu fiz não funcionou do jeito que eu queria, ou seja, eu acabei fazendo uma coisa errada. Então eu vou limpar a minha base de dados, ou seja, essa minha base de dados aqui eu crawlei errado, vou limpar ela e vou cadastrar de novo. Então vou voltar aqui no meu teste. Aqui nesse teste aqui não precisava realmente eu colocar aqui esse HTTP, porque o link aqui ele já tem por completo, tá? Então removi para ele deixar o link por completo para funcionar meu conteúdo. E agora eu vou entrar aqui no Rails Console para apagar todos aqueles dados do busca que eu fiz. Então busca.destroy underline all para ele apagar todo esse conteúdo, ok? Aí agora eu vou dar um reload aqui de novo, ó, tá vazio. E vou rodar de novo o meu crawler. Então, rodando o meu crawler, ele agora vai cadastrar de novo e agora possivelmente já vai estar cadastrando certinho. Então, olhando aqui o crawler, ele já abriu, já deve estar começando a fazer os cadastros. Vou dar um reload, ó, já está fazendo. Agora eu vou clicar aqui na aula 2, vamos ver se ele vai abrir certinho. Ah lá, abriu, ó, bonitinho no meu conteúdo na aula 2, certo? Agora vamos ver se ele vai abrir as outras aulas também. Então aqui, ó, aula 10, bug fix. Tá aí, abrindo bonitinho também, né? Vou dar um reload para ver o conteúdo que eu tenho. 47. Logo, logo ele vai fechar aí o browser. Então, o robô rodando. E aí ele vai fechar o browser indicando que já terminou. Ah lá, indicando que já terminou, ok? Aí agora eu vou dar um reload aqui. Show demais, todos os dados cadastrados. Se eu buscar aqui por conceitos,
Aí agora ele vai me trazer tudo que é conceito, tá vendo? Se eu buscar aqui como orientação, então vamos lá, orientação a objetos, olha lá, ó, todas as aulas de orientação a objetos está aqui, ó, herança, tá aí, ó. Ah, eu quero saber sobre herança, eu venho aqui e digito herança, e aí quando eu busco, tá aí a aula de herança, professor Danilo, conteúdo bonitinho, só cliquei, tô vendo o conteúdo. Então acabei de fazer um crawler aqui para buscar dados do meu site e mostrar aqui em um outro local, tá vendo? Bonitinho, funcionando. Agora, se eu quisesse fazer isso para um outro site, tá? Vamos imaginar aqui um outro site. Deixa eu pensar em algum site aqui que eu poderia fazer isso agora. Vamos lá, o Personal na Prática, que é o site de um cliente meu, né? Personal na Prática. E aí eu quero colocar as aulas do Personal na Prática aqui também. Então eu venho aqui, pegar as aulas do Rodrigão aqui, ó, os cursos dele que ele tem online, né? Então tem aqui todos os cursos online do Rodrigão do Personal na Prática. Aqui o que eu posso fazer? Pegar esse logo, pegar o link e pegar os textos do que estão aqui também. Então olha só, vou clicar com direito e vou melhorar o meu robô para que eu possa também pegar dados desse site, ok? Então vou vir aqui e vou criar um outro cenário. Esse cenário aqui, dessa vez, eu quero pegar os dados do Personal na Prática. Então eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, capturar dados do sistema, e aí eu venho o Personal na Prática, que é o que eu quero. Vou colocar aqui. E aí, dado que eu entrei no site, que eu entrei no Personal na Prática, então devo cadastrar os dados no banco de dados do personal. Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou gerar esse código aqui, né? Então eu vou comentar isso daqui só para ele me gerar os steps. Então deixa ele me gerar os steps para esse outro cenário, ok? Volto. E aí agora quando eu rodar ele vai cadastrar os dados do Torne-se um Programador e cadastrar também os dados do Personal na Prática, tudo no mesmo banco de dados. E aí eu vou vir aqui e vou implementar esses dois aqui. Dado que eu preciso visitar o Personal na Prática, então eu mando visitar o Personal na Prática desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Então eu vou lá, visito o Personal na Prática. E aí agora eu preciso buscar os dados. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, aqui embaixo, porém o HTML do Personal na Prática é diferente. Então eu vou vir aqui no Personal na Prática e vou buscar o que aqui, ó? O que eu tenho de comum aqui que eu posso utilizar? Ó, olhei aqui, eu tenho esse class box aqui, ó. Então eu posso utilizar esse class box, que eu acredito que todos eles devem ter esse class box. Então eu vou vir aqui e vou fazer uma busca desse class box. Então nesse box eu tenho tudo que eu preciso. E aí o que eu preciso fazer? Pegar a imagem. Então a imagem eu vou buscar dentro do class box um IMG, né, que só tem esse daqui, e aí eu pego o SRC. Então do class box, o IMG SRC já vai funcionar aqui. O link de origem. Então eu tenho que ter aqui dentro algum A, algum elemento A, algum elemento A que eu possa fazer esse link, que é o link que eu vou utilizar. Ó, eu tenho aqui um elemento A também, onde eu tenho aqui o meu URL. Então também já vai funcionar esse daqui. Agora só o conteúdo e o título que deve ser diferente. Então o meu class box está aqui, aí eu preciso pegar uma div que está aqui dentro dessa div eu tenho o título. Aqui eu tenho isso aqui, ó, título box, tá vendo? E aí eu posso pegar o H6. Então para eu pegar o meu título, eu venho aqui e faço assim, ó, busco, eu vou fazer assim, ó, um find dessa vez, onde eu vou buscar essa classe, H6, e aí eu pego o ponto .text diretamente, que eu sei agora que eu vou pegar esse daqui. Aí eu quero pegar o conteúdo, que é esse conteúdo aqui, ó. Então eu pego texto box, né? Ó, box title e tenho texto box. Então eu vou pegar aqui ponto texto box e aqui eu vou fazer um find, onde nesse dado eu vou pegar essa informação que está aqui, ó, texto box direto, e aí o que eu quero pegar aqui, certo? Então vem aqui texto box diretamente o que eu quero ponto .text. Ou seja, agora esse meu crawler ele também já está adaptado para eu pegar os cursos do Personal na Prática, aqui o sistema do Rodrigão. Então eu vou armazenar dados de um sistema aqui, dados de outro sistema aqui também, ok? Então primeiramente eu vou agora apagar o meu banco de dados de novo. Então eu vou entrar aqui no meu console e vou apagar tudo aqui de novo. Apaguei toda a base de dados. E agora eu vou rodar de novo o meu robô para ele crawlear os dois sites. Se tudo ocorrer bem, ele vai cadastrar todas as informações do 2, mandando o link para os dois também. Então, rodando, e vamos ver o que vai dar. Vou abrir aqui o meu browser, e aí ele está rodando lá. Acessou, então, o Torne-se um Programador, e está fazendo ali as buscas dentro do Torne-se um Programador e cadastrando para mim. Para provar isso, que isso está funcionando, a gente vem aqui, dá um reload,
E aí a gente já está vendo que ele está cadastrando os dados do Torne-se um Programador. Então deixa ele cadastrando aqui. Rodando lá, bonitinho, saiu. Agora entrou no personal na prática. Olha aqui, ó, entrando no personal na prática e começou a crawlear o personal na prática. Pum, crawleou, fechou, né? Agora vamos ver o que ele deu aqui, ó. Rodando, tá aí todos os dados do Torne-se um Programador. No personal na prática ele não conseguiu pegar, possivelmente ele deu algum erro em algum nó, né? E aí o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Dar um debugger para ver o porquê que ele deu erro no nó do personal na prática. Então debugger. Na realidade eu vou dar um debugger aqui em cima. Aqui ó, box li, esse aqui não deve ter, é somente box, é somente ponto .box. Então vou rodar somente o do personal na prática e ver se vai rolar para depois eu rodar os dois de novo. Então, rodando aqui de novo, somente o do personal na prática. Vamos ver o que ele vai dar. Então ele foi, tá rodando. Vamos olhar aqui se ele vai entrar certinho. Rodou. Achou para mim, ok? Vamos ver se ele vai rodar aqui o título. Então, título, ele achou para mim, ok? Vamos ver o conteúdo. Conteúdo, ele achou também. E aí, ele já fez o primeiro create. Fez o segundo, fez o terceiro, o quarto, e assim ele está fazendo os dados que eu preciso. Só fiquei desconfiado aqui nesse título aqui para ver se ele está retornando o que eu preciso mesmo. Olha, ele está retornando somente curso online. Isso aqui ele está deixando muito genérico, ou seja, eu estou pegando a informação errada. Porque eu preciso pegar isso aqui, ó, pensando como empresário. Então eu vou selecionar aqui de novo e vou olhar que eu tenho aqui essa classe título. Então eu vou usar essa classe título ao invés daquele outro, tá? Então eu vou vir aqui e ao invés de eu dar um find assim, eu vou dar um find de box e vou dar aqui, ó, ponto título, que eu acredito que esse daqui é o que vai me trazer o título real, que é o título que eu preciso. Ó, tá vendo? É isso aí. Então rodar aqui de novo para ele terminar. E aí agora, vamos ver aqui no banco de dados, possivelmente ele já deve ter cadastrado corretamente os dados do personal na prática. Tá aqui também, ó, cadastrados. O que eu vou fazer? Eu vou deletar de novo os dados da base de dados e vou rodar de novo o meu crawler. Então, mais uma vez, entrar no console, vou deletar os meus dados e agora eu vou rodar o meu crawler novamente para ele poder fazer o cadastro para mim. Então, rodando, vamos ver aqui o crawler abrindo. Abriu. Entrou no Torne-se um Programador. Opa, tá comentado. Deixa eu voltar aqui de novo. Espera aí. Então, fechar isso aqui de novo. Voltar aqui o do Torne-se um Programador também. Já deve ter entrado dados aqui, eu preciso apagar. Ok. Saí. Rodei de novo o meu crawler. Agora vamos ver, o crawler ele tem que cadastrar todos os dados do Torne-se um Programador. Então, entrou no Torne-se um Programador. Está fazendo o cadastro de dados. Vou dar um reload aqui para ver como é que tá. Ó, cadastrando, aula 10, né? Se eu dar um reload aqui, já está cadastrando aulas novas. E aí eu vou deixar ele cadastrando. E aí depois que ele terminar, vocês vão ver que aqui ele vai sair do Torne-se um Programador, vai entrar no personal na prática e depois vai fazer os cadastros também. Então vamos ver. Vamos lá. Terminando os cadastros. Agora entrou no personal na prática. Crawleou os dados que estão lá, cadastrando. Ok, tudo cadastrado bonitinho, funcionando, certo? Agora, vou dar o reload aqui. Olha aí, eu tenho os meus dados do Torne-se um Programador e tenho os dados do personal na prática. Se eu pesquisar aqui por treino, quando eu der um buscar, ó, ele vai trazer para mim os dados do personal na prática. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai direto para a compra do curso online no personal na prática. Ou seja, eu fiz um site agregador que busca dados do Torne-se um Programador e busca dados do personal na prática, tudo na mesma base de dados. Então, se eu digitar coisas que tem no Torne-se um Programador e coisas que tem no personal na prática, ele traz misturado o conteúdo. Então, ó, Fê, que eu trouxe de um, tem de um aqui e tem de outro também, ó, força tensional. Ou seja, o crawler funcionou. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora vocês sabem como que um crawler funciona, vocês viram como que é um código simples para fazer um crawler, tá? Então eu fiz aqui, utilizando o Cucumber, você tem outras ferramentas que você pode utilizar HTTP request, você pode utilizar net HTTP, tem várias ferramentas que você pode fazer isso, tá? Concur, mas como vocês já aprenderam a fazer um robô em Cucumber, então eu utilizei o próprio Cucumber com Capybara para fazer esse robô, mas agora você entendeu
como que é que faz a engenharia por trás do negócio como esse, ok? Então se você gostou, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar esse conteúdo, porque outras pessoas podem se interessar por ele, outras pessoas podem aprender demais. A decisão para que elas possam aprender está na tua mão, ok? Deixe seus comentários também, e até mais, e até a próxima aula.